Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Costa, serei seu professor de filosofia na área de ciências humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre dois filósofos que discutiram em profundidade o que é a vida e o que é o ser humano, Blaise Pascal e Karl Jaspers. Nós, seres humanos, problematizamos nossa existência e procuramos atribuir significados à vida, que podem ser provenientes de uma vontade externa, como Deus, ou de autocompreensão. O fato é que nós nos perguntamos sobre nossa existência e essa pergunta nos exige respostas. Em algum momento você já deve ter se perguntado o que é a vida. E você provavelmente, mesmo que de maneira inconsciente, já deu algum significado para a vida. Se você é uma pessoa religiosa, provavelmente você deu um sentido mais relacionado a essa existência de Deus, ao sopro da vida, a maneira como Deus nos criou e o sentido que Deus dá para essa vida, o que Ele espera de nós. Mas se você não é uma pessoa muito religiosa, talvez você tenha dado um outro sentido para a sua vida. E é claro que algumas pessoas recorrem a diversos instrumentos para conseguir dar um sentido e continuar vivendo, claro. Além desse caminho religioso, um caminho que se tornou cada vez mais comum na história da filosofia e mesmo das religiões, é de olhar para dentro de si e dar a si mesmo um significado a partir da compreensão de si mesmo. Hoje nós vamos ver um pouquinho desses dois lados, desses dois caminhos para se encontrar um sentido para a vida. Na seção Saiba Mais você vai ter um link para a música O Que É, do Gonzaguinha, uma grande pérola da música brasileira, e também um vídeo de Antônia Bujanra declamando o poema Um Dia Tudo Será Memória, de Antônio Brasileiro. Como então dar sentido para essa vida? Você pode pensar no ser humano com suas atribuições fantásticas, coisas maravilhosas que o ser humano é capaz de fazer, um verdadeiro gigante. Mas ao mesmo tempo, você pode pensar na vida humana como algo miserável, como algo cheio de dor, cheio de tristezas. Então, a gente tem aqui dois pensadores para ilustrar um pouco isso. Um desses pensadores é Blaise Pascal. Ele era muito religioso, muito católico, mas como um grande matemático, também um grande filósofo, ele admirava essa capacidade do ser humano de ser racional, de compreender o mundo à sua volta. Mas ao mesmo tempo também ele percebia que o ser humano tinha limitações. Porque esse mesmo ser humano que é capaz de fazer cálculos, que é capaz de ter uma grande compreensão da natureza, de tudo que existe, de desenvolver uma ciência fantástica, é um ser humano também que não sabe, por exemplo, de onde que ele veio, nem para onde ele vai. Ele não tem uma compreensão nem do início de tudo, nem do fim das coisas. Esse ser humano, então, ele é capaz de ser tudo em relação ao nada, e nada em relação ao infinito que envolve ele. Do outro lado nós temos Karl Jaspers, que é um filósofo existencialista e que pensa que o ser humano ele precisa analisar a si mesmo e precisa entender quem ele é olhando para dentro de si. Quanto mais ele olha para dentro de si, ele se torna mais singular, uma singularidade radical. E quanto mais ele olha para fora, ele se torna algo mais comum, mais integrado à natureza. Então, esse ser humano, ele é capaz de compreender quem ele é desde que ele entenda o contexto em que ele está. Você nunca pode pensar o ser humano fora do seu contexto. Você precisa sempre compreender que você só é você porque você nasceu numa família específica, numa cidade específica, você fala uma língua específica. Se você tirar você mesmo desse contexto, nada mais faz sentido. Afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre tudo e nada. Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas quanto o seu princípio permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é-lhe igualmente impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. Então nesse trecho a gente percebe como que para Blaise Pascal o ser humano é ao mesmo tempo algo grandioso e algo muito pequeno. Se você for analisar, o ser humano ele é capaz de fazer coisas maravilhosas e ao mesmo tempo ele é capaz de sumir em relação a toda a natureza, em relação a toda a criação de Deus, já que Blaise Pascal era religioso. A partir do pensamento de Blaise Pascal, Mauriac fez uma reflexão sobre o divertimento. O divertimento seria justamente aquilo que tira você do foco das coisas que te preocupam e que tiram a sua paz. Para não encarar as misérias, o homem cria divertimentos. A diversão diverte, ou seja,
desvia do reto caminho. Os divertimentos, na perspectiva pascalina, são a fuga de si mesmo. O rei coloca o bobo da corte para fazer palhaçadas o tempo todo, para esquecer-se dele mesmo. Porque se parasse para pensar sobre sua própria vida, ele veria o quão miserável é. Talvez mais miserável que os súditos que varrem o chão de seu palácio. O rei está rodeado de pessoas que só pensam em divertir o rei e em impedi-lo de pensar em si mesmo. Porque se pensa em si mesmo, é infeliz, por mais rei que seja. Então, quando você fica horas a fio vendo séries em streaming, jogando videogame, ouvindo músicas ou no cinema, será que você realmente está pensando sobre sua existência? Ou será que você realmente só quer se divertir um pouco, sair um pouco do foco, se despreocupar das coisas que te envolvem, dos problemas que estão à sua frente? E aí a gente volta ao pensamento de Karl Jaspers, para quem é importante você olhar para dentro de si. Já que não existe um Deus que define como você deve ser, então você precisa achar esse significado dentro de si mesmo. Você precisa olhar para a sua própria angústia, você precisa olhar para o seu próprio sofrimento, para as suas próprias dores e encontrar um sentido para a sua vida e para a sua existência. Sendo assim, para Karl Jaspers, você não nasce pronto, você constrói a si mesmo. É você que constrói quem você é. É você que define a cada escolha que você faz na sua vida, quem você será e, principalmente, quem você quer ser. Então o ser humano ele é um produto das suas próprias escolhas, ele é um produto daquilo que ele escolhe a cada dia. Mas aí o que acontece quando você se depara com situações limites? Uma doença, a morte de um parente, as dificuldades como o desemprego, a falta de dinheiro. Nesse momento, para Karl Jaspers, você tem a opção, você tem a possibilidade de transcender, de ir além daquilo que você é, ou daquilo que você estava sendo. O ser humano ele vive em situação, ele vive constantemente rodeado das suas circunstâncias. Mas, diante dessas dificuldades, diante desses problemas, ele tem a opção de ir além, que é o que ele chama de transcendência. O ser humano ele é fadado à morte, inevitavelmente todos nós vamos morrer. Então o ser humano é como um barco que algum dia vai naufragar. Em algum momento você vai deixar de ser quem você é. Não existe para Jaspers uma vida depois da morte. Então todos nós somos como esses barcos, fadados ao naufrágio. Como dizia Martin Heidegger, a última questão é saber se do fundo das trevas um ser pode brilhar. Então muitas vezes, diante dessas dificuldades, a gente acha que é o fim de tudo. A gente acha que a gente não consegue mais prosseguir. Mas justamente o que Jaspers e os outros existencialistas trazem para a gente é essa possibilidade de transcendência, essa possibilidade de você ir além. Não é uma transcendência espiritual, é uma transcendência imanente mesmo. O ser humano, ele diante dessas dificuldades, muitas vezes ele vê uma luz lá no fundo do túnel. Essa luz para você, de repente, pode ser Deus, se você é religioso. Mas para uma pessoa que é ateia ou para uma pessoa que é agnóstica, ela pode ver uma esperança nessa própria vida, como uma forma de ressignificar o mundo em que ela vive, a maneira como ela vive. Na obra Divina Comédia, Dante Alighieri narra sua passagem pelo céu, pelo inferno, pelo purgatório, e é interessante perceber como, durante o momento em que ele está no inferno, vendo todas aquelas coisas horríveis, contemplando todas aquelas almas em agonia, ele vê uma luz lá no final, que essa luz seria Deus. E é essa luz que guia a saída para fora do inferno. Então fica essa reflexão para a gente. O que faz a gente avançar? O que dá significado para essa vida? Vamos lembrar que lá no começo a gente estava se perguntando o que é a vida. Então, quando nós encontramos um significado para essa vida, nós conseguimos avançar. E fica para você pensar se esse significado está nessa vida material, ou se ele está numa vida espiritual, além daquilo que nós percebemos com os nossos sentidos. Bom pessoal, chegamos ao final de mais essa videoaula. Eu vou deixar para vocês uma série de links lá no Saiba Mais, consulte sua plataforma. Vou deixar para vocês essa frase de reflexão. Viver e não ter a vergonha de ser. Mas o que sou? Bons estudos pessoal!